Olá pessoal, eu sou Jennifer e esse é o canal Em Debate, Gênero e Relações Internacionais. E no vídeo de hoje vou conversar um pouquinho com o Bruno Araldi, que acabou de se formar, o mais novo internacionalista, e que fez a pesquisa dele de monografia sobre os efeitos do aumento do uso da força nas missões de paz da ONU. Então é isso, não deixem de se inscrever, ativar as notificações e espero que vocês gostem. Então, pessoal, eu estou aqui com o Bruno, né? Então, eu queria agradecer a sua presença. Parabéns pela nota 10 na sua mono. Eu fico muito feliz porque eu tive uma participação, né, significativa, né, nas suas orientações e fico muito feliz pelo resultado. Então, agradeço muito por você estar aqui falando sobre a sua monografia. Obrigado, professora. Queria começar falando, então, que é uma honra estar aqui falando aqui no canal hoje, né? Sobre o tema da minha pesquisa, que deu bastante trabalho, a professora me acompanhou bastante nesse processo, me ajudou bastante no desenvolvimento dessa pesquisa, então é uma honra muito grande estar aqui falando justamente com você sobre esse tema que, né, me cativa tanto, na realidade, né? Eu que agradeço, eu fico muito feliz, né? É uma pesquisa que você sabe, né? Que eu também, né, pesquiso, eu tive um grupo de pesquisa lá sobre instituições internacionais, e que eu tratava bastante sobre isso, né, em sala de aula. Então, sem mais delongas, na sua monografia você trata um pouco sobre essa questão sobre as missões de paz, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse contexto, né, histórico dentro da ONU, das missões de paz, né? Se existiu alguma mudança, né, nesse processo. Okay. Então, como a gente sabe, né, a ONU ela surge no final da Segunda Guerra Mundial com uma espécie de ela é uma segunda tentativa de construir o que a gente conhece em relações internacionais como um sistema de segurança coletiva global e inclusivo, né? Então, que englobasse tipo, todos os países do mundo, basicamente, essa era a proposta, né? A primeira tentativa foi a Liga das Nações, ela falha ali alguns anos antes do começo da Segunda Guerra Mundial, de certa forma, a Segunda Guerra Mundial é uma causa, né, da falha das Ligas das Nações, por um lado, e a ONU ela surge com o mesmo propósito da Liga das Nações, de promover a paz e a segurança mundiais, mas ela busca fazer algumas coisas de uma forma diferente para evitar que aqueles erros da Liga se repitam, né? Uhum. Então, a ONU, ela desenvolve um novo sistema de segurança coletivo e busca estabelecer mecanismos que impeçam algumas daquelas falhas da organização que a precedeu, né? Então, uma criação importante nesse sentido é do Conselho de Segurança, né, que tem essa prerrogativa na questão do debate sobre segurança e paz internacional. Né, o Conselho de Segurança ele é formado por 10 países rotativos e 5 membros permanentes, que é hoje, né, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Isso já é uma mudança significativa da Liga das Nações, em que as decisões eram todas por consenso e nada por causa disso, muitas decisões acabavam simplesmente não sendo tomadas ou não eram levadas a cabo, né? E é nesse contexto das Nações Unidas que o que a gente conhece hoje por missões de paz surge. No entanto, é importante notar que as missões de paz elas não estão na Carta da ONU, porque na realidade elas não eram a forma como foi prevista que o sistema de segurança coletiva da ONU funcionasse em primeiro lugar, né? Então, sim, a gente tem... Até a proposta da ideia da Carta de São Francisco do Conselho de Segurança era criar um exército, né, da ONU para realizar esse tipo de ações, né? Que é algo que os países depois não quiseram aceitar, né? Então... essa ideia era muito... paradoxalmente, né, hoje os Estados Unidos ele é um país muito alheio a colocar suas tropas sob controle da ONU, coisa do gênero, mas naquele momento, até 48, mais ou menos, os Estados Unidos ele era o grande advogado dessa ideia, de criar um exército permanente da ONU. Os Estados Unidos chegou a oferecer um porta-aviões, um grupo, né, naval liderado por um porta-aviões, para fazer parte dessa força permanente. E é claro que no contexto ali de início da Guerra Fria, os soviéticos não gostaram dessa ideia e travaram essa discussão, né, até ela morrer na praia mesmo, assim. A gente tem, mesmo assim, uma série de mecanismos que a ONU prevê, né, principalmente no capítulo 6 e 7, né, da Carta da ONU, que são, né,
para justamente coibir ameaças, né, ou impedir que elas se tornem processos que acabem com uma ruptura da paz, né? Então, o capítulo 6, ele fala sobre mecanismos pacíficos de resolução de controvérsias entre países, né? Então, desde a negociação, a mediação, a arbitragem. Então, a gente tem vários mecanismos que vêm desde a Liga das Nações, na verdade, que são retomados, que não envolvem o uso da força, e a gente tem algumas medidas, que são as do capítulo 7, mais coercitivas, né, que envolve o uso da força, o estabelecimento de sanções econômicas, bloqueios navais, esse tipo de atividade, né, que envolve um uso da força muito mais coercitivo. A gente tem esse sistema de segurança coletiva da ONU, ele parece que vai dar certo ali no início da Guerra da Coreia, né, porque ela é basicamente assim, ela marca a forma como a ONU deveria agir em todos os casos, como o Conselho de Segurança havia sido previsto para agir, né? Um país invade o outro, a ONU, né, vê isso como uma agressão, evidentemente, ela fala que isso é ilegal e ela autoriza o envio de uma força de intervenção para auxiliar o país invadido, que foi a Coreia, o que veio a ser a Coreia do Sul, naquele momento era uma guerra civil, né, praticamente. Só que isso acontece por um motivo muito peculiar de que, naquele momento, os soviéticos estavam fora do Conselho de Segurança por vontade própria, né? Por causa de uma outra controvérsia, eles boicotaram o Conselho de Segurança e isso permitiu que os países autorizassem o envio das tropas. Mas, logo depois, com a retomada, né, ou melhor, a intensificação da Guerra Fria, esse mecanismo ele não funciona da forma como ele foi previsto, porque existe muita discordância no âmbito do Conselho de Segurança, principalmente entre os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética só na Guerra Fria, fez dezenas de vetos, assim, sistematicamente, né, em discussões bastante importantes, né, o que impediu que a ONU agisse em vários contextos, né, mesmo no Vietnã, por exemplo, ficou uma coisa muito, né, justamente uma guerra de procuração entre os dois países em que a ONU não pôde intervir por causa desses bloqueios, né. E é justamente nesse contexto, na realidade, que as missões de paz elas acabam surgindo como uma espécie de alternativa ou até mesmo um improviso para uma forma como a ONU possa agir, ou melhor, ter um papel na garantia da paz e da segurança internacionais, que ela já não tinha por causa dessa divisão bipolar. Então, a ONU, ela, vendo, né, que o mecanismo de segurança coletiva que ela tinha criado ali não estava mais funcionando como havia sido previsto, justamente pelo mecanismo que ela criou para evitar os problemas da Liga das Nações, que foi o poder de veto no Conselho de Segurança, né? Ela passa a retomar primeiro algumas atividades da Liga das Nações que são meio que o antecedente das missões de paz. Então, ela começa com as missões de observação ali, que são muito similares àquelas da Liga das Nações para monitorar eleições e plebiscitos e observar o cumprimento de acordos, né, mas sem envio sem envio de tropas armadas, né, o que a gente viria a chamar de capacetes azuis. Isso até 56, no Egito, né, em que a gente tem um conjunto de fatores e uma articulação muito interessante dos países que não os países permanentes, principalmente os países desenvolvidos da Europa e o Canadá, mas não os países permanentes do Conselho de Segurança. Eles se articulam dentro da Assembleia Geral e não do Conselho de Segurança, que estava bloqueado pela dinâmica da Guerra Fria, para estabelecer uma missão que seja de uma resposta à crise do Canal de Suez, que é inclusive uma crise que envolve os outros dois dos membros permanentes, né, a França e o Reino Unido, além de Israel e o próprio Egito, né, que bloqueia o canal e acaba causando uma crise com base nisso. Então, aquela condição muito específica que marca o surgimento das missões de paz, ele cria o que a gente chama de operações de manutenção da paz tradicionais, né, em que a gente tem a criação de operações com contingentes armados, mas com mandatos bastante restritos, né, eles não têm permissão do uso da força, exceto em autodefesa, né, ou que no Brasil a gente normalmente se refere à legítima defesa, mas a gente já vai falar mais um pouco sobre esse tema.
e ela meio que estabelece o que viriam a ser os 3 princípios ou os 3 pilares das operações de manutenção da paz, que são considerados dessa forma até hoje, que são os princípios do consentimento, da imparcialidade e do uso mínimo da força. Uhum. Como eu vou estar falando aqui, esses 3 princípios eles foram bastante flexibilizados ao longo da história, né? E principalmente, eu diria assim, o consentimento, né, das partes, né, ele é o único que se manteve mais constante, e ele tem a sua própria carga de problemas hoje, né? Só que, assim, é algo bastante controverso. Então, assim, a ONU, para ela se estabelecer num país, enviar uma operação de paz, ela precisa do consentimento das partes envolvidas no conflito. Principalmente, hoje em dia, principalmente do Estado anfitrião, já que, como a gente vai ver, a natureza dos conflitos mudou um pouco e passaram a ser conflitos internos, né? Então, esse é o princípio do consentimento. O princípio da imparcialidade é justamente para que a ONU atue como a partir desse ponto alto moral dela, de uma força justamente imparcial, que não vá beneficiar nenhum dos lados no conflito e assim possa garantir o cumprimento de acordo por todas as partes de uma forma assim igual, né? Sem dar preferência a nenhum dos atores. E, por fim, a questão do uso mínimo da força, que é uma que sofreu uma transformação significativa desde 50 até hoje, e que foi justamente o foco da minha pesquisa. Durante a Guerra Fria, a gente tem várias operações que se encontram nesse modelo, né, que são operações que são enviadas basicamente, com o objetivo de monitorar acordos de cessar-fogo ou acordos de paz, né? Então, eles são enviados, por exemplo, ao Egito, para monitorar lá as linhas, né, o que a gente conhece em inglês como buffer zones, né, que são áreas desmilitarizadas, né, assim, as partes entraram em conflito, né, ali, por exemplo, Israel, né, invadiu a Península de Sinai nesse momento, pela primeira vez, e depois eles chegaram num acordo de cessar-fogo. A ONU envia tropas lá, né, eles ficam estacionados lá, eles fazem linhas de observação e eles observam se as tropas que invadiram o território do outro país, elas estão se retirando, as partes não estão se atacando mutuamente, eles cessaram realmente as hostilidades, elas são enviadas com esse propósito, né, de apenas monitoramento da situação, né, do acordo entre aqueles países. E é importante falar disso também. Naquele momento, os conflitos eles são entre países. Então, já é muito mais fácil obter elementos como o consentimento das partes, algo que não é tão simples a partir dos anos 90. Antes de chegar... Que é essa mudança que a gente, né? Mas acho que antes de falar dessa mudança, é até importante falar sobre essa questão dos contingentes militares, né? Que vai, né? E o próprio conceito do peacemaking, né? Da manutenção da paz, porque existe a missão do Congo, que é até o teu estudo de caso, né? Porque você vai tendo várias missões ao longo de todo esse tempo, mas uma dessas missões no Congo acontece nos anos 60, ela, né, vai de 60 a 64, se não me engano, e ela é vista como uma missão de paz considerada como um grande fracasso, né? E esse é justamente o ponto que eu queria chegar para já te fazer o gancho sobre essa mudança com relação ao contexto pós-Guerra Fria. Porque o que se tinha, então, com relação a esse contingente, que é o grande problema que acontece ali nos anos 60 também, é que essas tropas, elas eram tropas que focavam no processo da negociação e no contexto para proteger locais e principalmente esses negociadores. Então, eles não tinham muito esse viés, que eu acho que é o ponto que a gente, né, vai destacar ao longo desse processo, de proteção de civis, que poderiam estar impactados nesses conflitos, né, que passam a estar acontecendo. Então, por exemplo, no Congo é justamente isso. E eu até queria indicar também, né, com relação a isso, porque é muito difícil, às vezes, a gente ter filmes que retratam sobre a ONU, né, sobre essas missões de paz. E aí eu queria indicar para vocês o filme que foi produzido pelo Netflix, que é a Batalha, o Cerco de Jadoville, que retrata justamente sobre um dos problemas que acabam acontecendo dentro dessa missão de paz, que retrata um pouco desse problema que a gente estava falando.
falta de munição, né, muitas vezes, dessas tropas, porque elas tinham esse contexto pacífico, então não era muito ir para a linha de frente, né, mas tentar proteger o local, né, o próprio processo ali dos trâmites também da negociação. Então, é muito do que você está retratando, né, sobre esse contexto. E aí, já então, pegando o gancho, né, qual seria, então, né, as grandes mudanças dessas missões de paz, até para os próprios conceitos, né, que aparecem, então eu vou até deixar você, né, falar um pouco desses conceitos, para o contexto ali dos anos 90. Como é que dá, então, vai acontecendo essa mudança? Eu vou trazer essa mudança justamente dessa operação do Congo nos anos 60, porque ela é muito marcante. Né? Eu coloco ela como dois... assim, eu posso me referir a ela como dois... ela representa duas coisas ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo, ela é o ápice, né? o clímax assim, das missões de paz durante a Guerra Fria, e ao mesmo tempo ela é o prólogo de algo que viria a ser a norma a partir dos anos 90. Então, ela é uma operação que foi enviada ali no começo da década de 60 para o Congo, logo após a independência do país, justamente para evitar que o país, nesse processo de retirada das tropas belgas, né, que enfim, o país colonizava, né, a região do Congo, né, o Congo belga, o Congo Kinshasa, e também para evitar a desintegração territorial do país, porque logo depois da independência, a província ali de Katanga, ali no sudeste, que é justamente a região onde acontece o filme do Cerco de Jadoville, ela cria um movimento, né, separatista e envolve mercenários de vários outros países. Tem toda uma questão da própria dinâmica da Guerra Fria inserida nesse contexto, né, acaba virando não só uma guerra civil no sentido de queremos, né, Katanga querendo se tornar um país independente, mas também tem interesses de potências estrangeiras envolvidos nesse processo, e tudo isso acaba gerando um contexto que força a ONU a, pela primeira vez, sair daquele modelo que havia sido estabelecido lá no Egito. Então, a ONU, essa missão, ela se tornou, na época, a maior missão da ONU, né, com mais de 20 mil militares, e, ao mesmo tempo, ela foi a primeira que envolveu um uso mais ativo da força, justamente para evitar essa desintegração do país, né, e o enfrentamento, principalmente desses grupos mercenários, principalmente grupos franceses que atuavam no país. E tinha toda uma questão de luta pelos recursos minerais, que são muito ricos naquela região, né, então isso envolveu... principalmente, também, questão da água. Sim, exatamente. E a questão, né, isso fica mais forte mais para frente também, mas a questão dos diamantes, de sangue, né, e é justamente nesse contexto. Só que o uso da força pelos capacetes azuis da ONU naquele momento, ele foi bastante controverso dentro do próprio âmbito do Conselho de Segurança, gerando muitas discussões entre os membros permanentes. Então, isso acaba causando uma certa crise financeira, inclusive, né, porque a União Soviética e a França tiram as suas contribuições financeiras das operações de paz, né, então, é por isso, inclusive, que os Estados Unidos até hoje é o maior financiador, né, porque ele se comprometeu a ele assumir as contas dos outros dois países, basicamente, né, a França retomou um pouco, né, já, mas justamente acaba causando essa questão do uso da força, acaba sendo visto como uma intromissão, uma violação do próprio mandato por parte dessas potências interessadas no país, evidentemente, principalmente a França, e acaba meio que causando uma espécie de recuo da ONU como um todo desse mecanismo, né? Então ela chega lá no auge, no Congo, e ela, por causa de toda a controvérsia envolvida, ela deixa de estabelecer novas missões de paz, né? Claro, a gente tem desde então missões que ficaram, né, e estão presentes até hoje. A gente tem a missão no Chipre, a gente tem a missão no Líbano, a gente tem a missão entre Paquistão, a missão de observação entre o Paquistão e a Índia, a gente tem, enfim, vários outros casos de missões que são muito... ali, né? Da região Isso, da Caxemira. Exatamente. A gente tem missões que estão ativas há muito tempo, mas que elas ainda se encontram nesse modelo tradicional.
Elas estão ali apenas para monitorar o cessar-fogo sem nenhuma responsabilidade de garantir o fim daqueles conflitos, até porque, como a gente sabe, conflitos que nem o da Caxemira, ou até o conflito ali, né, da faixa de Gaza, por exemplo, são coisas assim que não são tão simples de se resolver. São conflitos quase que ad eternum, assim. Então, a ONU não consegue encontrar um caminho ao redor disso. E ela fica permanente nesse país até hoje, mas com contingentes muito pequenos, enfim. Talvez com exceção do Líbano, que seja uma operação um pouco maior, mas ainda é uma operação tradicional. O que passa a mudar ao longo dos anos 90 e que passa a promover algumas mudanças significativas, que foram primeiro sinalizadas lá no Congo, por um lado, o fim da Guerra Fria, que causa um desbloqueio, um descongelamento, por assim dizer, do Conselho de Segurança, principalmente, né? E uma certa queda do bipolarismo, né? Uma certa queda não, né? Ele termina naquele momento, né? Os Estados Unidos ele passa a adquirir quase o controle dos debates no âmbito das Nações Unidas no começo dos anos 90, e tem toda uma questão normativa que se transforma nesse momento, né, que é meio que um fruto da globalização. É um processo que alguns dos autores que eu usei no meu trabalho chamam de transição pós-westfaliana, né, em que o conceito de muito vital até a Guerra Fria, né, de soberania estatal, o princípio de não intervenção, eles passam a ser mais flexibilizados e passam a dar espaço a outros conceitos na agenda internacional, como o de segurança humana, por exemplo. Então, isso passa a ser uma mudança normativa bastante importante que vai ganhar ainda mais força a partir dos anos 2000. Outra mudança importante, além desse lado do normativo e da oferta de operações de paz no Conselho de Segurança, é uma renovação da demanda por capacetes azuis, né? Porque o que acontece nesse momento é que a gente deixa, desde os anos 90, a gente deixa de ter conflitos que são predominantemente interestatais, como o conflito entre Israel e Egito, Turquia e Grécia, e vários outros exemplos, e a gente passa a ter conflitos que, em essência, eles são internos, né? Conflitos civis. E aqui entra muito importante uma tese da professora Mary Calder, que é o conceito de novas guerras, né? Que, embora elas não sejam necessariamente novas, e o próprio contexto do Congo nos anos 60 ele prova isso, elas são meio que a nova tendência a partir da década de 90, que são esses conflitos que, embora eles sejam internos e conflitos civis, eles têm implicações regionais bastante importantes, então eles envolvem vários atores estatais e não estatais, inclusive, com variados objetivos, mas esses objetivos eles são mais de questão identitária do que de questão política ou ideológica, diferente da Guerra Fria, né? Então a gente tem conflitos que passam a ser movidos por disputas tribais, étnicas, religiosas, econômicas, e também algo que é muito importante dessas novas guerras e muito determinante para as operações de manutenção da paz é que a população civil, ela não só se tornou o principal alvo dos conflitos, como as principais vítimas. Então, a gente tem conflitos em que tem, a partir de então, que tem, assim, mortes de civis, assim, no nível de milhões, e deslocamento forçado de outros milhões de pessoas, e a gente já vou entrar no mérito de alguns dos casos mais graves nesse sentido em relação às operações de manutenção da paz, mas a gente tem algumas mudanças a partir dessa própria mudança na natureza dos conflitos. Então, as operações de manutenção da paz, elas tiveram que se adaptar, mas num primeiro momento eu não diria que isso foi suficiente, como a gente vai ver, né? Então, a partir dos anos 90, até para esse desbloqueio do Conselho de Segurança, as missões elas passam a ser um pouco mais ambiciosas nos mandatos que elas recebem, né? Então, elas passam a receber o que a gente chama de mandatos multidimensionais, né? Se antes elas tinham, principalmente, o objetivo meramente de monitoramento de cessar-fogo e do cumprimento de acordos, sem intervir e se limitando apenas a isso, agora elas envolvem uma série de elementos e atividades cada vez mais crescentes, que se dividem tanto entre os componentes
militares, policiais e civis. Esses dois últimos, eles ganham maior proeminência a partir de então também, inclusive, que envolve desde a assistência humanitária, né, justamente essas populações vulneráveis desses conflitos, a repatriação de refugiados, desarmamento, desmobilização e reintegração de ex-combatentes, supervisão de violações de direitos humanos, remoção de minas terrestres, até chegar a um ponto talvez mais extremo para uma operação de paz, que é a administração ou gestão direta de territórios nacionais, que nem foi no Kosovo e no Timor-Leste, que foram conflitos, né, assim, por assim dizer, assim, ambos viraram países independentes, mas foram conflitos civis para permitir que isso acontecesse, que acabaram, né, contando com a administração direta de uma operação de paz da ONU. Um grande problema dos anos 90, justamente, entrando já no mérito do aumento do uso da força e das principais transformações das missões de paz nas últimas décadas, vem a partir de que, junto a esses mandatos mais ambiciosos e mais complexos, inclusive, permaneceu existindo um grande abismo entre os fins que as missões recebiam e os meios, né, os recursos, as capacidades que elas recebiam para cumprir aqueles objetivos de uma forma eficaz, né? Então, três episódios acho que tornam isso muito evidente nos anos 90 e que mancham a imagem das missões de paz até hoje, de uma forma talvez permanente, foram os fiascos na Somália, né, que é a operação de paz da ONU lá, que contou principalmente com um contingente dos Estados Unidos, que fez uma operação ofensiva contra um grupo de milícia na capital de Mogadishu, né, na Somália, que deu completamente errado e envolveu baixas de muitos soldados americanos, acho que foram 24, algo em torno disso, e muitos civis. E esse evento, inclusive, foi justamente ele que fez os Estados Unidos deixar de participar em missões de paz com tropas. Hoje eles se limitam a financiar, a oferecer alguns recursos estratégicos e a enviar, no máximo, oficiais, né? Oficiais, assim, especialistas, né? E outros dois eventos, que são os genocídios em Ruanda, né? Inclusive, fazendo a minha propaganda, né? Eu, inclusive, tenho que eu abordo sobre o tema, então até vou colocar na descrição ali o livro para vocês. Não especificamente eu trato sobre a questão das missões de paz, né? Especificamente, claro que se a gente fala do genocídio de Ruanda, a gente vai falar sobre o fracasso que foi a missão de paz lá, mas, na verdade, eu trato especificamente sobre a questão do julgamento das mulheres envolvidas também no genocídio, que é a questão do estereótipo de gênero, né, que a gente acha que, de repente, as mulheres não podem, né, são sempre, né, digamos assim, fracas ou emocionais, ou, né, que não teriam esse papel também em liderança num contexto de, né, conflito, e eu mostrei ali um pouco sobre isso, então já faço a propaganda também, que é das grandes crises, né, da falta da capacidade da missão de paz, pelo contexto da Somália, como você mesmo falou, né, pelo fato da ausência, de fato, da participação também dos Estados Unidos, querendo ou não, ele vai ser um líder, né, no multilateralismo internacional pós-Guerra Fria, e pelo fracasso que acontece na Somália, ele não vai querer se envolver nessa missão de paz em Ruanda. E aí se demora muito para reconhecer o grande problema que estava acontecendo na região, que eram as milhares de mortes que estavam, né, ocorrendo. Então, esse é um dos exemplos também nesse momento, né? Justamente, em ambos os contextos, a gente tinha já uma operação de paz presente, né? Na Somália, ela passou a ficar mais perigosa com os grupos armados, tem toda uma questão do desvio dos suprimentos humanitários e tal. E em Ruanda, a gente tem... É bastante interessante isso, inclusive, eu descobri isso durante a pesquisa, acho que a professora comentou, né, também, que entre o evento na Somália, o fiasco da operação, não me recordo o nome agora, dessa operação em Mogadishu, que os Estados Unidos liderou,
entre essa operação que vitimou... acho que o filme que retrata isso, né? O filme... Isso, como é que é? Operação... Falcão Negro em Perigo. Eu já ia comentar sobre isso, porque ele justamente retrata essa operação e como ela deu errado. Fica aí a recomendação para todos. É um ótimo filme de ação, de guerra, né? Também. E ele retrata muito bem esse momento, né? E uma semana depois desse evento, foi estabelecida a missão em Ruanda. E era bem no momento em que os Estados Unidos, por assim dizer, estava de saco cheio das operações de paz, da ONU, pelo menos, né? E ele não queria estabelecer uma missão que fosse robusta ou tivesse muitos gastos envolvidos, muitos riscos. Ele queria uma missão enxuta e insistiu para que só fosse estabelecido se fosse uma missão enxuta, apenas para monitorar a situação dos direitos humanos e não intervir em qualquer caso. O resultado disso a gente vê em outro filme, Hotel Ruanda, em que a gente tem inclusive o comandante dos capacetes azuis no terreno avisando repetidas vezes para o secretariado da ONU em Nova York que estava iminente que aconteceu um genocídio e que não deu outra, né? Em um espaço, acho que de 4 meses ali em Ruanda, tem estimativa de mais de 1 milhão de mortos, sim, né? Acontece ali num período, assim, muito curto, mas as mortes aconteceram até em menor tempo, né? Assim, começa ali de forma muito, né? Assim, não estou dizendo que seja, né? Mas ali, mas a explosão das mortes, ela se dá em menos de 30 dias, né? Mais de 800 mil mortes dá em menos de 30 dias. Né, o que de fato assim... estoura ali, né? O genocídio. Não, e assim, é uma coisa completamente, né, grotesca, eu diria, né, assim, é na base do facão, é uma coisa muito primitiva até, né, muito terrível, assim. Recomendo também o filme Hotel Ruanda. E daí, para falar da última recomendação de filme que eu tenho hoje, eu acho, é para falar um pouco sobre o Massacre de Srebrenica, né, que talvez é um evento que meio que coloca o último prego no caixão das operações de manutenção da paz dos anos 90, né, que apesar da presença de peacekeepers holandeses, se eu não me engano, protegendo um campo, né, de deslocados ali nessa cidade, uma vila praticamente, né, na Bósnia, durante o conflito ali de dissolução da ex-Iugoslávia, tropas, né, sérvias chegam a esse acampamento e, apesar da presença dos capacetes azuis, eles levam todos os homens, né, desde meninos, crianças, até os mais velhos, levam eles para outro lugar em caminhões e executam eles sem a ONU fazer nada, né? Esse evento ele é muito marcante, né, e acho que fica justamente não tratando exatamente o genocídio é uma prática de genocídio, né, em Srebrenica, mas falando desse conflito e da participação da ONU nele e tornando bastante evidente as falhas da ONU naquele momento, é o filme No Man's Land. Eu não tenho certeza se a tradução dele para o português é Terra de Ninguém. Eu lembro de ter assistido esse filme na faculdade. Ele é muito interessante mesmo, porque ele fala sobre as limitações desse foco na imparcialidade da ONU, né? Então, a ONU tenta ser tão imparcial, que ela acaba sendo neutra diante de situações em que ela deveria intervir. Sim. Porque naquele momento, teoricamente, os peacekeepers eles teriam um mandato para proteger aqueles civis, diferente dos outros casos, por assim dizer, né? Em outros casos anteriores, a ONU não chegava a ter esse mandato, ou ele era muito confuso, muito ambíguo. Naquele caso, não. Ainda existia divergências na interpretação do mandato entre diferentes contingentes, e um problema muito grave que levou, inclusive, há uns 2 anos atrás, não lembro exatamente qual órgão do governo holandês a se declarar meio que culpado por o que aconteceu, porque as tropas holandesas, elas podiam ter agido, e elas não agiram por causa de uma diretriz dos próprios comandantes nacionais. E isso é um problema que vai ser retomado mais à frente em outros contextos, né? Então, acho que esses três contextos, né, da Somália, de Ruanda e Srebrenica, e também em Angola, também tem uma situação bastante parecida, eles tornam evidente o despreparo,
no uso da força, principalmente na Somália, né, em que eles usaram a força, mas de uma forma completamente desastrosa, a indisposição, também no uso da força, justamente no caso de Srebrenica, em que eles tinham essa capacidade, ou deveriam ter agido, por mais que eles fossem um pequeno número de soldados, enfim, eles teriam essa prerrogativa e não agiram, e também a relutância, justamente, em intervir, por causa de aversão a risco, que é um problema, assim, crônico dos países contribuintes de tropas das missões de paz, né? Então, eles se inscreveram a partir de um modelo que não colocava as tropas deles em risco, porque eles iam meramente monitorar os acordos. Claro que teve já situações de mortes, mesmo nessas missões mais simples e mais tradicionais, até, salvo engano, morreram, né, peacekeepers brasileiros no Egito, num ataque aéreo israelense, lá em, não lembro exatamente o ano, foi em 56 ali. Todos esses eventos, eles não só mancham a imagem da ONU de uma forma como fica bastante clara na memória sempre que se traz a discussão sobre os capacetes azuis hoje em dia, como naquele momento ela causou um recuo, né, das missões de paz. Então a ONU deixou de estabelecer novas missões até a virada do milênio, estabeleceu uma ou duas, assim, novas missões, outras missões foram simplesmente substituições a missões anteriores, né? E também é um período de introspecção muito importante, em que a ONU cria todo um processo de lições aprendidas a partir desses erros do passado, para que eles nunca mais voltassem a se repetir. Então, é nesse contexto que a ONU desenvolve ou patrocina, né, pesquisas de grupos independentes, principalmente, para justamente entender o que deu errado nesses contextos e como a ONU pode mudar as missões de paz para que aquilo não se repita, justamente, né? Eu acho que daí é importante, né, já fazer aí a gente ir para uma, né, para a gente fazer a nossa pergunta final, né? Porque o que a gente entende muito e que é o que você falou que gera essa dificuldade de interpretação é que cada missão de paz, principalmente a partir ali dos anos 70, 80, ela acaba, né, sendo muito determinada de forma a cada situação. Então, é aquilo que você falou, né? Dentro de uma missão de paz, ela pode começar sem necessariamente o uso da força, mas dependendo da gravidade, ela vai sendo estendida para outras resoluções aprovadas dentro da ONU para aumentar a sua capacidade. E isso gerando, então, essa grande dificuldade. Eu acho que daí o outro ponto que eu acho que é importante a gente destacar é o seguinte: você fala ali no início, né? Não é estabelecido dentro da ONU um documento dentro da, assim, a Carta Constitutiva da ONU, que é a Carta de São Francisco, não estabelece, na verdade, as regras dessas missões de paz. Essas missões de paz elas vão acontecendo e aí existe então a criação de documentos. Eu queria que você falasse então, para a gente finalizar um pouco, entender um pouco dessa discussão, quais são os principais documentos que a ONU tem num contexto então mais recente que tratam, então, sobre essa discussão, ou que guiam, então, né, essa atuação, o andamento, como deve ser interpretado essas missões de paz. Quais são os documentos, os relatórios que são significativos neste processo? Até para quem estiver pesquisando, né, sobre o tema, poder auxiliar nesse sentido também. Então, até no começo dos anos 2000, o único documento que balizava as operações de paz era o mandato individual de cada missão, né? E às vezes o mandato mesmo ele já era ambíguo e às vezes ele já não previa ou melhor, ele não previa diretrizes e recursos necessários a partir da situação específica do terreno. Então a gente teve todas essas missões dos anos 90, principalmente acho que em Ruanda isso ficou muito evidente, que ela tinha uma situação no terreno que requeria muito mais do que ela recebeu, justamente por toda essa questão dos Estados Unidos, não querer ter feito a missão maior, etc. Então, a gente tem esse problema, essa divergência, né, entre a doutrina já naquele momento e a prática. E tentando coibir esse problema, a ONU passa a desenvolver alguns relatórios nesse processo de aprendizado. O mais importante dele no começo dos anos 2000, que é publicado justamente na cúpula pouco antes da cúpula do milênio, é o chamado relatório Brahimi,
né, que é o relatório do Alto Painel das Nações Unidas para Operações de Manutenção da Paz, que foi chefiado, né, por um diplomata argelino, se eu não me engano, Lakhdar Brahimi. Então, por isso que o relatório leva o nome dele, né? Esse relatório ele é bastante importante, né? Ele marca meio que uma virada nas missões de paz. Ele não só trata dessas falhas anteriores, ele dá, se eu não me engano, 56 recomendações práticas em vários âmbitos, né? Do que deveria ser melhorado, inclusive em termos de direcionamento estratégico das missões. Ele fala muito sobre esse tema que as missões devem receber né, os recursos adequados, que exige que os próprios países membros das Nações Unidas, eles sejam honestos consigo mesmos, né, da própria responsabilidade em contribuir tanto com tropas quanto com recursos. Ele aborda vários temas, né, principalmente nesse sentido, né. Como a gente vê no começo dos anos 2000, ele não necessariamente todas as medidas dele são implementadas, né? Principalmente no que diz respeito ao direcionamento estratégico das missões, né? Esse é o tema, acho que, mais controverso das missões de paz contemporaneamente, né? Junto com a questão do uso da força, não deixa de estar associado uma coisa a outra, né? Assim, no sentido de quais seriam os objetivos de fato de uma operação de paz, porque a partir dos anos 2000, a gente tem a integração de novas atividades a partir justamente do que o relatório Brahimi diz, né? E acho que a principal delas é o tema da proteção de civis, que passa a ser a razão de ser de quase todas as operações de manutenção da paz criadas desde então, pelo menos, né? Então, o caso da missão no Haiti, no Congo, no Mali, na República Centro-Africana, no Sudão do Sul, todas elas têm o principal mandato delas é garantir a proteção de civis. Então, basicamente, toda a doutrina da ONU, desde então, ela gira em torno de como fazer essa proteção de civis, através das missões de paz, ser mais eficaz e mais eficiente, né? Isso envolve alguns temas controversos, no sentido de, por exemplo, uma coisa que gera bastante discordância, principalmente, acho que entre os países envolvidos, é a questão, né, deles compartilharem recursos de inteligência com a ONU e entre si, para, né, tornar a ação no terreno de uma missão de paz mais eficiente. Então, digamos, sei lá, por exemplo, Estados Unidos ajudar por meio de dados de satélite, coisas desse gênero, né? E como isso é basicamente dar recursos para os seus oponentes geopolíticos, de certa forma, isso acaba sendo um tema muito controverso em si mesmo, né? Então, esses elementos, eles não ganham tanta força. E esse problema da disparidade entre os meios e os fins das missões de paz, ele permanece desde então, né? A ONU desenvolve doutrinas, mas elas são implementadas de uma forma meio capenga e, às vezes, ela fica meio nebulosa, essa interpretação. Acho que o próximo relatório que seria muito importante nesse sentido, porque não é bem um relatório, na realidade a gente chama ele de doutrina, embora o uso mesmo desse termo seja controverso, é a doutrina Capstone, que ela funciona basicamente como uma espécie de guia para as missões de paz, né? Então, ela diz, ele fala sobre quais seriam as principais funções, ele faz alguns esclarecimentos sobre alguns temas mais nebulosos, principalmente em relação ao uso da força, né? Então, ele diferencia o uso da força, né? O uso robusto da força em missões de paz, que passa a ser a característica que eu mais exploro, né, no meu trabalho, que as missões de paz acabam gradativamente recebendo mais permissão para um uso da força mais ativo e com recursos mais, né, fortes mesmo, né? Então, passam a ter mais armamentos, contingentes cada vez maiores, passam a receber mandatos para agir, de fato, quando diante de uma situação de violação de direitos humanos grave, por exemplo, né? Intervir naqueles momentos. E então ele faz a doutrina Capstone, ela faz essa diferenciação, né, entre o que seria o uso robusto da força, que seria o uso tático da força, né, ou para garantir a proteção e a implementação do mandato,
ou para garantir a proteção de civis em situação iminente de perigo e ameaça, né, física mesmo. Ele faz essa distinção em relação ao que a gente conhece como peace enforcement, que seria o uso estratégico da força, que estaria, embora seja diferente, estaria mais próximo de uma operação militar convencional, né? Então, além disso, ele faz outros, ele aborda outros temas, ele passa a incluir alguns, já nessa doutrina, alguns elementos importantes que passam a ser bastante determinantes das missões de paz de todo o século XXI, na realidade. Então, as questões de gênero, né, o papel das mulheres no processo de paz, a questão das relações entre civis e militares, e a importância da paz chegar até as comunidades, né? Então, o envolvimento maior das Nações Unidas com as populações locais, coibir a prática de abuso e exploração sexual, tanto pelos próprios peacekeepers, né, que é um problema bastante grave dos últimos 20 anos nas operações de manutenção da paz, quanto das partes do conflito, né? Porque, assim, desde 90, elementos como estupro, eles acabam se tornando uma arma de guerra, né? Não que eles não fossem antes, mas acabam se tornando uma característica marcante de muitos conflitos, né? Desde a Bósnia até muitos conflitos ali na África subsaariana, justamente por essas questões étnicas, inclusive, né? Faz parte, hoje a ONU entende já que, né, esses estupros em massa, por exemplo, eles podem ser classificados como uma espécie de crime de genocídio, de certa forma, né? Eu queria até fazer uma anedota aqui. Eu morei, quando eu fiz o intercâmbio em Portugal, eu morei com um alemão que estava morando em Portugal com a namorada dele e tal, e ele tinha servido, ele tem uns quase 50 anos, eu acho, ele serviu na missão da ONU, na UNPROFOR, né, no contingente alemão. Na realidade, eu não tenho certeza se ele serviu na UNPROFOR ou na KFOR, mas ele serviu lá, e ele conta de que eles tinham ele era de um batalhão mecanizado, né? Então eles estavam ali em cima de um veículo blindado e tal, mas eles tinham um mandato simplesmente de observar e relatar o que acontecia. Eles não podiam intervir, né? Então ele disse que viu isso, assim, pessoalmente, os sérvios, né? Eles tinham o que chamam-se de Dick Brigades, né? Que são brigadas que tinham um distintivo, né, característico desse nome, que eles iam para os vilarejos bósnios, principalmente, e cometiam estupros em massa das mulheres, justamente com essa intenção de, basicamente, eliminar os genes, de certa forma, bósnios, né, e criar crianças sérvias, assim, uma coisa até eugenista, assim, mesmo. E ele presenciou eventos desses, em que as mulheres tentavam se esconder nos porões de casas, e eles iam e jogavam granadas lá, assim. Ele deu esse relato para mim e foi bastante chocante, porque ele guarda até hoje, né, um ressentimento muito grande, tanto da operação como um todo, mas principalmente das Forças Armadas alemãs, por ele não ter sido capaz de intervir naquele momento, né? Então, isso nos anos 90, meados dos anos 90. Então, a ONU passa a tentar evitar que esse tipo de problema retome. Então, doutrinas como Capstone, por exemplo, elas são muito incisivas nesse elemento, né? Outro relatório bastante importante nesse sentido, a gente tem o New Horizons ali em 2009, mas acho que muito importante nesse sentido da conexão das Nações Unidas com a população local, é justamente o relatório IPO, né, que é do Alto Painel das Nações Unidas para Operações de Paz, né, que é o HIPPO, em inglês, que é um relatório de 2015, né, que ele também traz vários desses elementos. Ele é o relatório mais, assim, completo desde o Brahim, né, ele também faz, acho que mais de uma centena de recomendações práticas, nem todas delas foram implementadas da forma como se idealizava, mas algumas delas são bastante importantes. E, assim, é importante até dizer que, embora as missões de paz elas tenham nascido como uma atividade quase que essencialmente militar, isso tem mudado nas últimas décadas, né? O componente civil, já desde os anos 90, ele ganha bastante proeminência, o componente policial, né? Eu foquei na minha pesquisa na atuação do contingente
militar, porque é ele que tem a prerrogativa do uso da força. Mas não tem como falar de missão de paz hoje em dia sem falar do componente civil, por exemplo. Tanto que, por exemplo, no próprio Haiti, você tem, né, o início de uma missão de paz num contexto militar, mas já tendo também, né, uma participação já efetiva de civis e continuando num contexto mais, numa característica de civis, né, na operação. Então, é bem interessante fazer essa questão lógica aí também de... Justamente, a missão no Haiti, que foi liderada pelo Brasil, inclusive, né, componente militar, pelo menos, a MINUSTAH, ela foi justamente substituída por uma missão focada em elementos que não são militares, que foi na reforma da questão judiciária, então, e do setor de segurança pública ali no Haiti, né, porque o Haiti, teoricamente, é a reforma do setor de segurança como um todo, né, mas o Haiti ele não tem um exército. Então, é basicamente a reforma do setor de justiça, que é uma atividade civil, e a reforma da Polícia Nacional Haitiana, que é uma atividade da polícia da UNPOL, né, que é a polícia da ONU, os policiais da ONU. Então, esses elementos eles passam a ganhar maior proeminência, eles passam a englobar parte dessa agenda de proteção. Eu agora não me recordo qual é justamente a doutrina da ONU que faz essa distinção da proteção de civis, né? Ela destrincha a proteção de civis em 3 pilares, né? Que é a proteção por meio do diálogo e do engajamento. Acho que a ONU ela tem se utilizado até desse mecanismo agora dessa substituição, né? De missões sendo caracterizadas por civis para dar justamente esse suporte até pela questão do custo, né? Que é o que a gente... Que você comentou justamente, né? Que o que a gente vê hoje de um dos grandes problemas, e isso tem a ver com essa questão da diferença entre a prática e a doutrina, enfim, que era uma coisa que você foca bastante na sua monografia. Um dos pontos é também isso, né? Hoje a ONU ela enfrenta grandes problemas econômicos de financiamento dessas missões de paz, e fazendo essas missões mais enxutas com a característica civil, isso também reduz o custo, né? Então isso é importante destacar. Eu, na verdade, eu queria conversar com você muito mais tempo do que, né, a gente já, mas infelizmente a gente tem que, né, dar esse fechamento. Então, obrigada, Bruno, por, né, suas explicações, foram assim muito enriquecedoras para o canal. Realmente deu para ver que você foi muito a fundo da pesquisa. Eu lembro que quando eu orientava você realmente não era um aluno que só pesquisava ali, né, você realmente ia a fundo a pesquisa. Parabéns, né, novamente pela tua pesquisa. E falando que seria muito legal de você continuar, né, fazer aí, de repente, né, uma especialização, mestrado sobre o assunto, para justamente continuar aquilo que você já começou, né, e outra, né, publique também a tua monografia, fazendo aí, né, alguns artigos, porque essa discussão que você faz sobre prática e doutrina e os relatórios, como você mesmo comentou, é muito importante. E faço, então, essa sugestão aí, e agradeço novamente por ter participado do canal. Obrigado, professor. Acho só importante, eu queria só, né, fazer um último comentário, né, justamente sobre essa questão, que acho que justamente esse abismo que permanece na ONU, não, assim, é um abismo que a ONU tenta encurtar, mas essa é uma tarefa muito mais difícil do que parece, né, porque envolve a participação e a honestidade, né, do país anfitrião, dos países que contribuem com tropas, da própria secretariado da ONU, mas tenta-se, de certa forma, reduzir esse descompasso entre a prática e a doutrina, né? E é justamente nesse tema que eu foquei a minha pesquisa em relação ao uso da força, né, que eu acho que justamente nesse momento que a gente vive hoje, de queda do multilateralismo, né, e de toda essa questão da crise financeira que a ONU está, acho que ainda até por enfrentar, né, mas ela já tem tentado reduzir custos para se precaver de certo de aperto no futuro, justamente passa por essas questões, porque são justamente essas controvérsias que permanecem no seio das Nações Unidas. Eu foquei na questão do uso da força por achá-la muito determinante, mas existem vários outros elementos que colocam em xeque o próprio papel das missões de paz e a credibilidade delas como um mecanismo eficiente, e
da ONU como um todo, né? Porque a gente entra eu mesmo, essa semana, entrei no Facebook e teve aquela notícia recente do sequestro de 300, 200 crianças de uma escola pelo Boko Haram. E tinha vários comentários falando, cadê a ONU quando precisa dela, não sei o quê. Então, ela é uma instituição já muito questionada, e que a gente, pelo menos a gente em relações internacionais, a gente tende a ter um apreço significativo pela ONU, assim. Uhum. A maioria de nós, não vou dizer por todos, mas a gente acredita no potencial dela de né, garantir a paz e a segurança no mundo. É claro que tem problemas, mas eu acho que não tem como a gente buscar uma melhora das missões de paz e uma maior efetividade, e para que elas possam finalmente, né, ter fim, né, e não fiquem em conflitos eternamente. Ela tem que passar pela discussão desses temas, da questão da prática e da doutrina, né, da carência de recursos, né, e dos objetivos que as missões recebem, e do uso da força. Uhum. Legal, muito bom a pesquisa. Eu realmente também acredito, eu sou uma das grandes defensoras, não diz, né, e claro que reconheço todos os problemas, mas sim sou uma das pessoas né, da área de relações internacionais que eu acredito na importância, sim, da ONU, principalmente nesse contexto, né, sobre o mecanismo de segurança coletiva, entre outros fatores também. Mas é isso, Bruno, muito obrigada novamente, né? E é isso. Obrigado a você, professora. Muito obrigado, muito obrigado. Foi uma honra. Eu que agradeço, foi muito legal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.